bem interessante. Essa passagem aqui, ela relata dois horizontes totalmente diferentes um do outro. É normal nós que estamos na igreja sempre ser confundidos com pessoas religiosas. Às vezes, na empresa, o patrão olha para você e fala: o fulano é um cidadão religioso. Esse termo sempre nos acompanha em toda a história, sempre se mistura a ideia religiosa com o evangelho, e eu preciso te informar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, Felipe, mas como assim não tem nada a ver o evangelho com a religião? O que significa então religião? Religião significa que todo esforço de Deus, todo esforço humano para encontrar com Deus. Religião significa todo esforço humano para se encontrar com Deus. Se a religião significa todo esforço humano em todas as áreas a fim de que ele encontre a Deus, aqui nós enquadramos o que nós chamamos de salvação por obras e não por graça. Se nós não somos adeptos dessa forma de pensar e de teologar, significa que nós não somos seres religiosos. Nós não cremos que as nossas obras são capazes de nos salvar, porque o Evangelho não diz isto. Aliás, há um meio, e vocês estão cansados de saber, que por meio das suas obras você consiga ser salvo. Ah, Felipe, mas como assim? Tem como pelas suas obras ser salvo? Sim. Nossa, que heresia é essa que o pastor Felipe está falando? Fácil, gente. É se você desde a infância que você nasceu até hoje não tiver cometido nenhum pecado sequer e morrer, aí você é salvo pelas suas obras. Alguém consegue? Se a Bíblia diz que todos caíram, logo nós entendemos que é impossível pela força do braço ou qualquer tipo de rito alcançarmos a salvação. Aqui nós enxergamos dois horizontes totalmente diferentes e o que a religião faz com as pessoas e o que o Evangelho de Jesus Cristo real faz com as pessoas. Aqui nós iremos identificar e analisar os reflexos e os frutos da religião e os frutos reais do Evangelho. São dois horizontes totalmente diferentes. As parábolas sempre gostam de colocar uma coisa para um lado, a outra por outro lado, para que todas as pessoas pudessem entender de forma clara. Aí inicia o versículo 9 dizendo: Jesus disse essa parábola a alguns, não era todos, a alguns, que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Nós identificamos aqui, logo de cara, algo interessante. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Então, essa carta, essa parábola, essa informação é somente para aqueles que acreditam e confiam em si mesmos. Se Cristo se prestou a desenvolver e falar essa parábola àqueles que confiavam em si mesmos, significa que não é algo bom confiar em si mesmo. Aí ele diz, crendo que eram justos, ou seja, eles acreditavam que eram justos. Tais pessoas acreditavam de fato que estavam fazendo as coisas corretas, mas desprezavam os outros. Aqui a gente já identifica algumas diferenças do evangelho para o religioso. O religioso, ele utiliza a figura do Cristo para separar. Já o evangelho utiliza a figura do Cristo para nivelar todo mundo no mesmo patamar
de pobre, pecador, necessitado da mesma quantidade de graça que é usada com alguém para tirar da Cracolândia para salvar alguém que está na igreja. O religioso, ele fala de Cristo, mas para separar. Ele está entupido de ritos na igreja, mas sempre na ideia de que, olha, fique você aqui e você ali, porque eu sou melhor e eu sou melhor porque eu faço isso e aquilo. Há uma diferença gigantesca e nós iremos identificar isso a fundo. O versículo 10 diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Lembrando que isso aqui é palavra de Cristo. Uma coisa, como eu costumo dizer a vocês, é trabalhar um texto que foi Josué que falou, Moisés, Timóteo, Paulo, mas é gostoso ainda mais trabalhar textos que saíram de fato da boca do Cristo, e o Cristo disse. Aí Cristo diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Quem que era o fariseu? Fariseu é aquele cidadão que, quando ia fazer as orações, ele sempre gostava de orar mais alto do que todo mundo, para que ele pudesse ser mais visto e as pessoas olhassem para ele e dissessem: olha como é santo. O fariseu era aquele que tinha oportunidade de orar baixinho, mas ia para as esquinas das praças para orar em voz alta, com as mãos para cima, para que toda a vizinhança olhasse e dissesse: ó, como ele é crente. O fariseu era aquele que fazia o que era pedido e muito mais. Era o cidadão que não faltava nos cultos, ritualista, vinculado a todos os ritos, alguém que fazia as coisas por ordem. E em um olhar analítico religioso, você pode identificar ali, há um crente que faz as coisas corretas, porque ele é criterioso. Por outro lado, há lá o cobrador de impostos. Em outras traduções bíblicas, o publicano. Publicano, como vocês já sabem, é um funcionário público da época lá de Roma, onde Roma tinha tomado todo Israel. Então eles tomavam todos os tributos, os impostos dos trabalhadores para levar para Roma. Seria uma espécie de um argentino, que a Argentina toma o Brasil e eles vêm tomar o nosso dinheiro e levar para a Argentina, ou seja, ninguém gostava desse cidadão. Era o cidadão vinculado às rachadinhas da época, trabalhava nas cabines, que eram sempre próximas dos rios, dos mares, das estradas, para evacuar o dinheiro de forma mais rápida. Era um cidadão vinculado às corrupções. Alguém que não era digno de participar de um ato de cerimônia de casamento como testemunha, porque não era bem-vindo, era tido como um traidor. Era um cidadão que andava nas ruas e todo mundo falava: olha lá o pecador. Por outro lado, o fariseu era aquele que exteriormente, visivelmente, todos falavam: ali é um grande homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. Por quê? Porque usa saia no pé. Por quê? Porque só anda de terno na rua. Por quê? Porque sempre que eu vejo ele está orando, jejuando, fazendo a obra. E por isso ele é por isso. Olha que interessante. Jesus diz isso, que 2 homens subiram no templo para orar. E aí ele menciona que um era fariseu e o outro, esse tal desse cobrador de impostos. Um aparentemente todo certinho e o outro aparentemente todo errado. Nós podemos observar 2 exteriores totalmente diferentes. Um que visivelmente fazia todas as coisas que era pedida no templo. E o outro que visivelmente fazia todas as coisas erradas. Era semelhante a um crente aqui, que faz tudo o que o pastor pede, ou o ministério pede, e alguém que está lá à torta direita na Cracolândia largado, ou no meio do tráfico das loucuras por aí. Esses são os 2 extremos. Olha o que diz o versículo 11. O fariseu, em pé,
orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Como se ele dissesse: Senhor, agradeço por não ser igual a Sandra, não ser igual a Samara. Agradeço por não ser igual ao meu vizinho. Agradeço por não ser igual a fulano A, fulano B. Porque eu sou melhor. Aí eu me lembro lá do meme do rico e snob. O fariseu, ele faz isso na hora da oração. Repare que a ideia aqui, como diz no versículo 10, isto é uma oração. E há pessoas que conseguem a proeza de pecar orando. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. É o fariseu olhando só para si, através da oração, que ele orava consigo mesmo, ou seja, era uma oração com ele mesmo, porque Deus não escuta essas coisas. Uma oração consigo. O que é falar consigo, querido? Falar consigo mesmo. E aí a gente vê a tradução aqui, de fato, a mais que se encaixa perfeitamente essa ideia de orar consigo, ou seja, não com Deus, mas com ele mesmo. É como se ele falasse com ele mesmo, porque Deus não está nem escutando essas conversas fiadas. Olha o que diz aqui, versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo que possuo. Olha o que a religião faz com as pessoas. As pessoas entram nas congregações, nos cultos, às vezes é uma pessoa que nasceu na igreja, está ali há anos na igreja, cresceu na igreja, noivou-se na igreja, casou-se na igreja, mas ainda não nasceu de novo. Há pessoas, queridos, que são viciados em cultos. Quando você é pequenininho, até os 5 anos, tudo que ensina para a criança até os 5 anos vai para o subconsciente, ela não discerne, vai para o subconsciente, é o meio do cérebro de economizar energia. Por exemplo, eu não preciso raciocinar mais para pegar esse copo com água, está no meu subconsciente, é o meio do cérebro reservar energia. Então essas coisas vão para o subconsciente, vai no automático, e isso é perigoso. Por isso da importância de ensinar as crianças até os 5 anos, porque o que ela guarda ali no subconsciente fica para a memória, e para tirar do subconsciente é difícil. O que é o subconsciente? Ele não raciocina, diferente do consciente, que raciocina. O que acontece com os crentes? O que acontece com os religiosos? O religioso, ele é um viciado em cultos. Ele é viciado em ler as escrituras. Ele é viciado em teologia. Ele é viciado em frequentar os corais, em jejuar, em orar no monte. Ele é viciado. Mas ele não discerne os elementos de culto. É alguém que está no subconsciente, ele apenas repete. Subconsciente só repete. Só repete. Ele entra, sai do culto no domingo, ele se arruma, vem para a igreja, no outro domingo de novo, no outro domingo de novo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e nada muda. Não cria esse caráter. Ele viciou-se, ele é um ritualista e não um crente convertido, são coisas totalmente diferentes. Mas se você perguntar para ele, e aí, se você morrer hoje, você vai ser salvo? Ele vai dizer para você: sim, eu jejuo, eu dou dízimo para a irmã Sandra, eu estou presente em todas as reuniões do coral. Ah, mas você vai ser salvo por isso? Mas o que mais? Eu sou um bom pedreiro, um bom vendedor, sou um bom profissional, um bom marido. Mas e por que é que você vai ser salvo? Eu vou ser salvo porque eu vou na igreja desde pequeno.
Essa é a mesma fala do fariseu. A Bíblia diz aqui o que ele era e como ele era. Jejum 2 vezes na semana. O normal era 1 vez na semana no plano judaico. Ou seja, ele fazia o dobro. Eu dou os dízimos de tudo o que possuo. Se você pesquisar na história, o fariseu ele dava o dízimo e mais. Ou seja, ele dava mais do que o dízimo. Tudo que ele fazia era com perfeição. Se ele viesse a fazer alguma coisa no templo, era tudo nos mínimos detalhes, tudo bonitinho, tudo certinho, e era impecável diante dos homens. Mas nós servimos a um Deus que ignora o exterior, se o interior não estiver compatível. Nós servimos a um Deus que observa o interior das pessoas. E não adianta nós mascararmos nossas vidas. Não adianta vestirmos de grandes roupas, quão volumosas elas sejam. Deus enxerga o interior e arranca o coração do homem. Esse fariseu, ele se comporta dessa forma, porque ele entende que através dos ritos, daquilo que ele faz no templo, ele vai ser salvo. Ele acredita que ele é bom porque ele faz alguma coisa que o outro não faça. E ele se utiliza de tudo isso que ele faz na igreja, não para união, mas para separação. É um tipo de pessoa que faz as coisas, mas, olha, eu faço, mas fulano não faz. Agora olha o comportamento desse segundo personagem que é o versículo 13 aqui. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, vírgula, pecador. Em outras traduções, sou pecador. Ora, nós observamos aqui um crente que estava presente em todos os ritos, em todas as reuniões, em todos os ensaios, em todas as ceias, em todos os movimentos da igreja, que não reconhecia quem era. Porque a religião, queridos, ela faz com que você entenda que você é justo. A religião faz você entender que você merece alguma coisa. A religião faz o crente entender que ele é merecedor das bênçãos de Deus, e por isso que nós vemos atrocidades na internet, como por exemplo: Senhor, o Senhor tem que me abençoar, eu decreto, é meu direito. A religião faz as pessoas entenderem que pelos ritos, pelos cultos, pelas campanhas nos montes, por aquilo que ela faz de propósito, pelos 12 dias para 12 meses de vitória, que nunca acontece isso, e uma série de coisas que dão a elas o entendimento que elas merecem, receberam aquilo por conta do esforço ritualístico. Há uma diferença absurda das doutrinas da graça para esse tipo de evangelho. Basta você observar alguns testemunhos. Olha, eu estou aqui com esse copo de água porque eu trabalhei. Estou aqui porque eu fiz o propósito e por isso que eu ganhei esse copo com água. Ah, eu ganhei essa nota aqui de dinheiro, mas eu só ganhei essa nota porque eu fiz os 7 dias, os 12 dias e Deus me honrou porque... E a graça? E as doutrinas principais do Evangelho, que é favor imerecido. E a ideia de que Cristo é aquele galardoador que tudo que nos dá e nós recebemos é por mérito dele e não do homem, como está escrito. Há algumas coisas que são feitas nas igrejas que fazem com que os crentes entendam que há algum tipo de direito diante de Deus. Por isso que nós vemos alguns erros de orações, onde colocam-se Deus na parede e dizem: olha, eu determino, o senhor tem que fazer porque estou sofrendo muito, estou pagando preço. É devido a esses equívocos teológicos
que nós vemos erros nas orações. A religião faz com que você entenda, querido, que você é justo, por conta dos ritos, dos seus esforços na igreja, porque você está há 372 anos na Assembleia de Deus. Implanta na tua mente, na sua consciência, que você tem algum direito perante Deus, pelo tempo que você está na casa, pelo que você fez, pelo teu histórico, pelo que você fez há 200 anos atrás, pelo que você faz agora. E aí é por isso que esse texto inicia dizendo assim, Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. A Bíblia é clara. Deus olhou dos céus, não achou um justo sequer. Se Deus não achou um justo sequer, todas as coisas de bênçãos que acontecem no crente é por mérito do justo, no singular. Todas as bênçãos que nós recebemos, o mérito é do justo, que é um só, que é o Cristo. Por isso que nós entendemos que as bênçãos de Deus que vêm sobre nossas vidas, vêm pela graça e não pelo nosso merecimento, bem como a salvação do crente. Aí o versículo 13 diz, o cobrador de imposto, porém, como quem diz, ao contrário do outro, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Queridos, o sinal de bater no peito na época era sinal de luto. Houve vários momentos em Israel, houve momentos que era pano de saco, cinzas. Nesse período aqui, um dos sinais de alguém que estava de luto profundo era bater no peito de longe. Morria um parente, alguma coisa, vem lá um amigo seu, de longe você já batia no peito assim, o cara já entendia, está arrasado, está em pedaços. Nós vemos um registro disso aqui, o cobrador de impostos, aquele que a sociedade olhava e falava, não vale nada, é um tranqueira. Estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, ou seja, não tinha coragem nem de olhar para os céus. Era um cidadão que não estava na igreja, não estava entupido de cultos, e entendia o Evangelho. Era alguém que não estava vinculado a todas as reuniões da igreja, e entendia quem ele era. Era alguém que não estava presente em todos os ritos, e entendia exatamente quem Cristo era. Porque quando todos nós olhamos para Cristo, não sobra um justo sequer. Todos nós ficamos no mesmo patamar. Por ficar no mesmo patamar, nós agimos assim, batemos no peito, porque entendemos que não somos justos, e tudo que nós recebemos de bênção é mérito pela graça, misericórdia pura, e aí a gente fica até constrangido de olhar para o céu. Ele bate no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Um dos frutos de um crente genuíno é reconhecer os seus pecados. Às vezes você se encontra com Jesus em muitas reuniões que você marca, às vezes em algumas orações que você marca com Jesus, às vezes orações longas, e você esquece de pedir perdão pelos seus pecados. Você esquece de fazer isso aqui que ele fez, Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Por que isso acontece em muitos lugares? Porque o tipo de doutrina que é oferecido à igreja ensina às ovelhas que eles são maravilhosos, ensina que eles são bons demais, ensinam que eles são justos, e por ser justo, Deus deve a eles. Ensina por várias formas, às vezes por maldade, às vezes por ignorância, que o crente de fato tem esse direito diante do Deus Todo-Poderoso. E isso é um equívoco muito grande. Mas a religião faz com que as pessoas entendam que através dos seus esforços, tudo que elas fazem no templo, elas são merecedoras de algo da parte de Deus.
Olha o que diz aqui no versículo 14. Digo-vos, lembrando que é o Cristo falando, que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. É Cristo aqui justificando aquele que ninguém dava nada, porque o coração estava no sentido certo. Queridos, não importa o que nós façamos na igreja de Cristo, vinculada aos ritos, a quantas vezes você vem no culto, a quantas vezes você lê a Bíblia, a quanto de teologia você fez, e aquilo outro. O que importa é um coração transformado, ressuscitado em Cristo. É Cristo aqui rejeitando aquele cidadão que estava presente em todos os cultos. Lembrem de alguém que não faltava em culto nenhum, mas com o coração podre. Exteriormente, um vaso de Deus, interiormente para Deus, podre. Por outro lado, alguém que não estava nem na igreja, mas entendia o evangelho, a significância de Cristo, muito mais do que aquele que se achava justo. Por isso que há muita salvação no mundo aí fora, como foi no ladrão da cruz, que mesmo naquele momento terrível, olhou para o mestre e falou: eu te reconheço como o único suficiente salvador da minha vida, tu és o Cristo. Olha, queridos, que interessante essa diferença da religião, o que ela faz com as pessoas, e do evangelho, e o que o evangelho faz com as pessoas. Vejamos aqui alguns pontos. O que é a religião? É o esforço humano para alcançar a Deus. Esforço humano para alcançar a Deus. O que é que nós vemos nas religiões universais? Olha, você tem que ser um bom homem para você ser salvo. Olha, você tem que fazer aquele ritual lá para alcançar a salvação. Olha, você tem que rezar tantas vezes para você obter uma salvação em Deus. Olha, você tem que parar de comer carne, comer só vegetais, para que você possa ser salvo. Olha, você tem que cumprir aqui esse rito aqui, que está escrito aqui no Alcorão, para que você possa ser salvo. Todas as denominadas religiões apontam para alguma coisa do ser humano, para que ele possa ser salvo através de suas obras e ações. O Evangelho de Cristo é a única coisa que informa os crentes que não adianta você fazer o que você quiser, que jamais você vai chegar no céu dizendo: eu cheguei aqui por alguma obra que eu fiz. O Evangelho é o único ponto que diz para o ser humano: você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, que isso não lhe faz alcançar a salvação pelas tuas obras. O Evangelho é algo muito louco, porque toda a ação salvífica foi feita por um justo sequer. O Evangelho, ele aponta para um só que conseguiu cumprir toda a lei em toda a humanidade, e nele nós somos sustentados e enxertados. Vejamos aqui alguns pontos entre esse contraste de religião e Evangelho para melhor esclarecimento. Muitas religiões ensinam que precisamos fazer boas obras para sermos aceitos por Deus. Exemplo, os fariseus seguiam as regras externas, mas não tinham transformação interior. Eles faziam as coisas visíveis, mas não era convertido de fato. Eu sempre menciono a vocês um caso horripilante, perto da nossa igreja aqui, de um cidadão que morreu, que eu desde pequeno via ele indo para a igreja com a roupa social, e a gente zoava quando era moleque, porque ele usava a calça aqui em cima, aqui, parecia o Bob Esponja. E era o calor, igual deu hoje, ele estava de terno, de roupa social, e a gente falava, aparentemente, olha lá, um crente, né? É um crente. Um calor desse, ninguém viu o joelho desse homem, as canelas desse homem, calça social, roupa social, tudo quanto era dia. Quando morreu,
os testemunhos dele vieram à tona, porque ele precisou morrer para os testemunhos aparecerem de tanto medo que a família tinha dele. Uma das práticas desse presbítero era pegar a unha da esposa e arrancar com alicate. Presbítero nos púlpitos da igreja, servindo ceia, fazendo todos os ritos, e reprovado pelo Senhor. Esse fariseu, querido, imagine de fato alguém que estava presente em todos os ritos da igreja e estava indo para o inferno. Esse fariseu representa aquele crente que está produzindo muito na obra de Deus, mas na motivação errada. Isso informa para mim e para você que há, então, a possibilidade sim de pessoas que gastaram suas vidas na obra de Deus irem para o inferno. Porque não é pelo que fizeram, mas as motivações do seu coração. Por que é que você faz o que você faz? Outro ponto aqui, referente à religião, é a tal da justiça própria. A religião prega que o homem pode se justificar pelos seus próprios méritos. Não, mas eu sou justo porque eu pago minhas contas em dia. Eu sou justo porque eu faço isso, eu faço aquilo. Em Isaías 64, 6 diz o seguinte: todos nós somos, lembrando, querido, não é a palavra do pastor Felipe não, tá? Eu estou lendo aqui Isaías 64, 6. Olha o que diz: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças, ou que nós imaginamos que seja justo, são para Deus como trapo de imundícia. Nossa, Felipe, que coisa horrenda falar isso na igreja. É o que está dizendo aqui em Isaías, querido. Não são mensagens de fato comerciais. Isaías diz: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças, aquilo que nós dissemos a nós mesmos, olha, eu sou bom por conta disso, por conta daquilo, olha, eu sou bom porque... Todas as nossas autojustiças são como trapo de imundícia perante a Deus. Ou seja, pela justiça própria a gente não alcança a salvação. Então nós não somos religião. O outro ponto são os fardos e as tradições. A religião impõe pesos sobre as pessoas que Deus nunca exigiu. Esses dias eu trouxe um ensino para vocês, no meio de ensino eu falei dos usos e costumes, que não há sequer base bíblica alguma. Não, porque não pode usar barba. Ok, beleza. Em base em qual parte da Bíblia? Não tem. Não, mas aí não é por causa do militarismo que... Não sei, mas não é a igreja de Cristo, as coisas não devem ser regidas com aquilo que está escrito. Aonde que está? Não tem. Ah, mas disseram para mim que eu não posso usar esmalte vermelho. Mas está onde escrito? Não, mas não pode porque é pecado, vai para o inferno. Peso sobre as pessoas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu tinha um tio, está ali minha mãe que não me deixa mentir, que ele é serralheiro. E um dia ele foi fazer um serviço na casa de um grande líder religioso que todos vocês conhecem, mas já faleceu. Na igreja dele você vai ver um monte de cadeira de roda, um monte de coisa. E lá, se eu não me engano, até hoje as pessoas não assistem televisão. E muita gente as mulheres não tiram o pelo do sovaco. Aí um dia meu tio foi lá fazer um serviço de serralheria, isso muitos anos atrás, ou seja, era mais rigoroso ainda, não podia televisão, nada, porque era pecado televisão. Aí meu tio entrou lá, uma TV que naquela época era do tamanho desse paredão aqui, ó. Impõe fardos pesados nas pessoas e nem eles mesmos cumprem. Religião, nada de evangelho. Lá em Mateus 11, 28, 30 diz: Jesus oferece um jugo leve, diferente do peso da religiosidade. Ou seja, Cristo oferece para mim e para você um jugo leve, querido. Um jugo tranquilo em Cristo.
mas a religião sempre vai colocar mais adereços. Por isso que você vai ouvir em alguns determinados lugares, por exemplo, olha, para você obter sua bênção, você tem que fazer esse rito aqui. O nome de Cristo não basta mais. É Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e mais o propósito, é Cristo e mais a campanha, é Cristo mais a rosa santa de Israel, é Cristo mais a oferta, é Cristo mais um ato profético, é Cristo e mais alguma coisa. Aquilo que nós vemos na Bíblia, os apóstolos fazendo em nome de Cristo, ponto, não é exercício mais, não está em exercício. É Cristo e mais alguma coisa. Há um famoso teólogo que ele dizia o seguinte: o evangelho de Cristo é tão simples, mas tão simples que não acreditam que seja só isso. E de fato é isso. O brasileiro, ele é acostumado, oriundo da doutrinação cultural da católica, a ideia das coisas pelas obras. E aí as pessoas, o Brasil foi acostumado com isso, a obter as coisas através de subir de joelhos, através das novenas, de uma coisa aqui e acolá, vinculadas à obra, que apontem para a obra, para o sacrifício não de Cristo, mas do homem. É algo cultural. Aí chega na igreja evangélica genuína, o evangelho de Cristo diz, não, o sacrifício é meu. Não, mas não precisa subir de joelho, não precisa. Não, mas não precisa. Ah, mas e a rosa? Eu gosto da rosa. Não, mas não tem aquela argila de Israel que eu tenho que comprar para mim receber aquela bênção? Então o nome de Cristo foi se perdendo. Cristo só não basta, é Cristo e mais um fardo. É Cristo e mais alguma estratégia para que possa levantar fins financeiros. É Cristo e mais alguma coisa. Só o Cristo já saiu de moda. Não é comercial. As pessoas querem ver, querem atuar, querem performar naquilo que Cristo já levou sobre si. Por isso que se vê tanto comércio no âmbito da batalha espiritual e tanto misticismo, tanta loucura, tanta coisa, queridos. Porque a nossa cultura católica romana é isso. Precisamos ver. Enfim. O que é o Evangelho? Falamos da religião um pouquinho. Agora, o que é o Evangelho de Cristo? A boa nova da graça de Deus, o Evangelho é a mensagem de que Deus veio até nós em Cristo. Deus veio até nós em Cristo. Quem disse para você que foi você que foi até Ele? Quem disse para você que foi você que aceitou Ele? A Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3 que é impossível que o homem faça algo bom a não ser pelo Espírito. O que é que tu fez? A Bíblia é clara em dizer que é o Espírito que convence o homem, prepara e envia. Ou seja, é Deus vindo até mim, até você, por conta dele mesmo, e não porque você é bonzinho. É Deus trazendo salvação para mim e para você, porque Ele é bom, e não porque Ele achou algo interessante em mim. É Deus sabendo que mesmo que eu o traia todos os dias, Ele me chama mesmo assim. Efésios 2, 8, 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante adereços? Não, mediante a fé. Mediante algum esforço humano? Não, mediante a fé. Mas eu não tenho que fazer nada? Não, é mediante a fé. Mas não tenho que pagar nada? Não, é mediante a fé. Mas não tenho que trazer as ofertas de primícias para o pastor? Não, é mediante a fé. Mas eu não... não, querido, é mediante a fé. Estou lendo aqui a Bíblia. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, nem a fé vem de vocês. Quem dirá alguma coisa que você vai fazer, querido?
É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não há ninguém que consiga, que um dia haja de acontecer, de herdar as mansões celestiais e falar: ufa, cheguei no céu. Nossa, foi tanto esforço. Foi luta pesada, viu? Mas enfim, eu consegui. Dá-me a medalha, porque eu consegui. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar, ninguém consegue diante de Deus parar de pé, intimar a Deus sobre alguma coisa, porque não é pelas tuas obras. O outro ponto do Evangelho é a transformação interior. O Evangelho não apenas muda o nosso comportamento, mas o nosso coração. Lá em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Onde é que está escrito aqui que tu fizeste alguma coisa? Onde é que está escrito aqui que foi pelos teus ritos? Onde é que está dizendo aqui que tu pagou o preço? Vou ler de novo. Dar-vos-ei um coração novo. Ou seja, ele que vai dar. E porei dentro de vós um espírito novo. Até um espírito bondoso que age dentro de você veio de Cristo. Percebe que a maneira que eu vou explicando o Evangelho vai gerando em vocês uma sensação de glorificar a Deus até morrer. E só o fato de você estar aqui já é um lucro absurdo, porque jamais você conseguiria por si mesmo escolher a Deus. Querido, se Deus desse 1000 chances para você escolher a Ele, as 1000 a tua carne não escolheria. A carne é incapaz de escolher a Cristo e as coisas santas e celestiais. Se Deus desse 1500 chances para que você o escolhesse, você não o escolheria. O outro ponto aqui dos reflexos e frutos do Evangelho genuíno é o relacionamento com Deus. Diferente da religião, que é baseada em ritos, o Evangelho nos convida para um relacionamento real com Cristo. João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha que interessante aqui. Eu sou a videira. É como se Cristo falasse: olha, esse tronco gigantesco, essa árvore, sou eu. Vocês são os galinhos que saem da árvore, que gera frutos. E esses frutos, querido? Você tem autonomia para escolher que tipo de fruto você quer dar? Você está numa árvore que é abacate. Você é um galho que está sobre a mão da árvore de abacate, que é ela que produz e fabrica você e traz todo o suprimento para você. Você vai produzir o quê? Queijo? Uva? Todo crente ele precisa dar frutos vinculados ao que está escrito. Se os frutos não se acham nas escrituras, na árvore que é Cristo, há algo de errado. O crente ele dá frutos segundo Deus e não segundo ele mesmo. O perigo de substituir o Evangelho pela religião. A religião sem Cristo é vazia. Podemos estar dentro de uma igreja e ainda assim viver apenas uma religião morta. Quantas pessoas, queridos, estão em grandes e imensas igrejas, servindo a uma religião morta, onde não há Cristo, não há Evangelho da graça, não há exposição bíblica de verdade, só tem um nome de igreja. Abre-se lá e lê lá alguma coisinha e recita, todo mundo repete 300 vezes, sendo que a própria Bíblia diz que não é para impressionar a Deus com vãs repetições. E cadê o Evangelho? Se você chegar na zona de tráfico, pergunta lá, você é o quê? Eu sou católico, com a metralhadora na mão. Aí você vai no outro canto lá, sei o quê? Eu sou evangélico.
Agora tem até a tribo, né, dos evangélicos lá no Rio de Janeiro, com a estrela de Israel, e aos traficantes evangélicos. Seguindo a religião morta, que não há transformação de caráter, não há os frutos do Espírito. Olha o que diz aqui em Apocalipse 3:1. Tens nomes de que vive e estás morto. Quantas pessoas não estão nessa situação, querido? Nome de que vive, mas está morto. O Evangelho liberta, a religião aprisiona o cidadão. Jesus criticou os fariseus porque impunham fardos, mas não ajudavam ninguém a se aproximar de Deus. Era dessa forma que os fariseus faziam. Iam lá para enquadrar o Cristo toda vez, para ver se estava fazendo alguma coisa de errado, que tinha que fazer certinho, igual a lei e tal, aquela coisa. Conclusão para encerrarmos, dia de ceia, a gente vai acabar um pouco mais cedo. Viva o Evangelho e não a religião e ritos. A religião pode levar a uma falsa sensação de justiça própria, mas o Evangelho nos leva a confiar totalmente na graça de Deus e não em nós mesmos. Enquanto a religião dá a ideia de que você tem méritos e créditos diante de Deus, a gente vê vários pregadores famosos falando isso. Ele vê lá, está chegando já, deixa chegar Gideões que você vai ver muito isso aí. Se eu tenho crédito diante de ti, mas eu tenho crédito diante do Senhor. Qual a sustentação bíblica usada para isso? Então a religião, ela dá a ideia de que é pelo muito fazer que eu receberei. O Evangelho informa que é pelo muito que Cristo já fez que você recebe. A isso nós chamamos de doutrinas da graça, que graças a Deus está na confissão de fé da Assembleia de Deus, da qual nós pregamos. Vai uma reflexão. Examine sua vida. Você está vivendo um relacionamento real com Cristo ou apenas seguindo o sistema religioso? Será que de fato você é convertido ou apenas você segue um rito? Você se acostumou a ir para o culto. Me acostumei a pôr a roupa e ir para a igreja. Me acostumei a estar nas reuniões, nos ensaios. Eu sou um viciado de culto. Eu me viciei. Mas eu não há mais discernimento. Está no meu subconsciente, eu memorizei e eu tomo sem raciocinar a importância da água. Da mesma forma que nós tomamos a ceia. Me acostumei a cear, mas eu não raciocino mais o significado da ceia. Eu tomo porque eu já estou viciado há tantos anos. É mecânico, vai no automático. Não há discernimento. Você quer conhecer um religioso? Dentre várias informações, vai uma delas. O religioso, ele funciona no templo. Não funciona de jeito nenhum lá fora. Se ele é diácono no templo, ele vai ser diácono no templo, mas lá fora ele não vai ser diácono. Se ele é crente aqui dentro, lá fora ele vai ser diferente. E há pessoas que conseguem a proeza, devido a ser um religioso e não um crente transformado, de servir ao ministério e não a Cristo. De servir a placa da igreja e não a Cristo. De servir ao pastor local e não a Cristo. Conseguem a proeza de servir à igreja e não a Cristo. Quando funciona somente quando aperta o botãozinho do culto o que começa. Como eu já falei para vocês, os mais velhos vão lembrar do Power Ranger, que apertava o botãozinho e se transformava. Só funcionam dentro da congregação. Sai da congregação, ele não funciona. Em Atos 2 diz que o Espírito Santo mora dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Se o Espírito está dentro de nós e se nós somos templo do Espírito, o culto na verdade é uma vida e não um momento. O culto se inicia no momento que você acorda, termina quando você vai dormir. É uma vida e não um momento. Então a diferença é que aqueles que são genuínos, eles vivem isso. Eles vivem dessa forma. E não fazem por acaso.
não fazem quando alguém está vendo, não fazem, não funcionam quando há um rito. Eles são o que são também nos seus lares, em sua vida cotidiana. Queridos, dentro dessa palavra eu